Gente, antes de iniciar nossa aula, eu gostaria de que vocês soubessem por que os cientistas utilizam os modelos aí, os modelos, certo? Não só os modelos atômicos, mas diversos outros modelos é utilizado pelos cientistas aí. Na verdade, o modelo ele é utilizado para tentar explicar algo que é um pouco complexo, né? A ciência utiliza os modelos aí para explicar os fenômenos que ocorrem naturalmente, certo? Então, assim, o modelo atômico é uma tentativa de explicar como é composto os átomos, certo? Então, esse é o propósito aí do modelo, certo? E o modelo é uma forma aí simplificada da realidade, certo? Então a gente observa a natureza, a gente observa como as coisas acontecem e tenta fazer um modelo para explicar como aquilo ali ocorre, né? Esse é o objetivo do modelo, certo? Então por isso que a gente vai ter então esses modelos atômicos aí, ok? E, né? Vamos falar hoje a respeito dos modelos atômicos, né? Vamos lá. A gente falou aí nas outras aulas, né, que desde os filósofos gregos, né, lá na antiguidade, eles já tentavam explicar como que as coisas eram formadas, né, de como que era feita a partícula mínima aí da matéria, até que John Dalton aí mais de 2000 anos depois retomou essa ideia, ok? Então, ó, as ideias dos filósofos gregos a respeito da constituição da matéria permaneceu adormecida por mais de 2200 anos. Em 1808, Dalton as retomou sob a perspectiva de experimentos e chegou às seguintes conclusões. Os átomos são esféricos, né, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos de elementos diferentes têm massa diferentes também. A terceira conclusão que ele chegou foi: os diferentes átomos combinam-se em várias proporções, formando novas substâncias. E a quarta aí, os átomos não são criados, né, nem destruídos, apenas trocam de parceiros para proliferarem produzirem na verdade novas substâncias aí, ok? E o modelo atômico de Dalton, como ele mesmo descreveu, né, é como se fosse uma bola de bilhar, ok? Como está nessa imagenzinha aqui ao lado, certo? Inclusive ele ficou conhecido como esse mesmo nome aí, modelo bola de bilhar. Esférico, né, maciço, ou seja, ele não é oco por dentro e é indivisível e indestrutível. Esse foi o modelo atômico que ele propôs aí, certo? Porém, esse modelo atômico ele encontra alguns problemas, né? O primeiro aí deles é que ele não conseguia explicar como acontecia a eletricidade, né? O que era eletricidade aí, através desse modelo não tinha como a gente explicar o que era. E o segundo problema era que não conseguia explicar também a radioatividade, certo? Por que alguns materiais emitiam radioatividade, o que era aquela radioatividade? Esse modelo atômico também ele não conseguia explicar, certo? Então, foram passando-se os anos e outros cientistas, né, começaram a pesquisar a respeito. E o próximo a ter um conceito diferente do que seria de como seria esse modelo atômico, né, foi o Thomson, né? Thomson ele fez alguns estudos através de raios catódicos aí e percebeu que esses raios eles eram cargas negativas, ou seja, ele começou já a introduzir ali um novo conceito no modelo atômico. Ele disse que nos átomos eles iam ter essa partícula negativa e ele nomeou isso aí de elétron, certo? Então, ó, Thomson ele sugeriu que o átomo seria uma bolha, uma espécie de bolha gelatinosa, certo? Maciça também, assim como o Dalton falou, né? Onde teria em sua totalidade a carga positiva distribuída aí homogeneamente, né? Como está aqui nessa imagem, né? A gente tem toda essa parte aqui rosa, né? É como se fosse aqui toda a matéria, toda a parte positiva aí do átomo, ok? Sobre essa bolha estariam incrustados ali os elétrons com cargas negativas, né? Então, em cima da superfície daquela bolha, né, gelatinosa, a gente ia ter então os elétrons ali, ok? É como se fosse um pudim com aquelas passas por cima, certo? Então, mais ou menos isso aí é a ideia desse modelo. A carga total do átomo também seria neutra, ok? Então, ó, já com essa Thomson aqui ele já conseguia explicar um pouco, já conseguia explicar a questão da eletricidade, né? Porque ele já falou, ah, não, o átomo não é indivisível. Ele vai ter aí pelo menos a parte positiva e a parte negativa que vai ser os elétrons, né? Então, ó, modelo aqui proposto por Thomson, né?
ficou conhecido como modelo de pudim de passas. Vamos lá então para o próximo modelo aí. Depois de Thomson, a gente teve então o modelo atômico de Rutherford, né? O modelo atômico é nuclear, né? Ernest Rutherford, ele começou a pesquisar material radioativo e aos 26 anos de idade notou que havia dois tipos de radiação, né? Uma radiação alfa, que era positiva, né? E a radiação beta, que era negativa. Assim, inicia-se o processo para a determinação de um novo modelo atômico aí, ok? Então vamos lá. Como o átomo, segundo Thomson, era uma espécie de bolha gelatinosa, né? Completamente neutra, no momento que as partículas alfa, aí, né, que são as partículas positivas, numa velocidade muito grande ali, colidissem com esses átomos, né, elas deveriam passar direto, né, porque elas não iam ter nenhuma interferência ali, já que aquele átomo está neutro, né, eles iam passar numa boa, que não ia ter nenhum tipo de desvio, por exemplo, podendo sofrer pequeníssimos desvios na sua trajetória. Porém, ele não percebeu isso nos seus experimentos. O que foi que ele fez então? Ele montou um experimento, ó, mais ou menos como está esquematizado aqui. Ele pegou um bloco de chumbo, né? O bloco de chumbo ele não permite passar radiação, certo? E ele colocou um polônio ali dentro daquele bloco de chumbo. E o que foi que ele fez? Esse polônio ele vai estar emitindo ali radiação alfa, certo? Então, no momento ele está emitindo radiação alfa aqui para todos os lugares aqui, nessa direção aqui, ok? Como eu estou apontando aí com o mouse. E o que é que acontece? Ele pegou um outro bloco de chumbo e fez um orifício bem pequenininho nele, certo? É porque aqui está bem exagerado o tamanho do orifício, mas é bem pequenininho. E aí, ó, o feixe, a partícula aqui de radiação alfa, que era a radiação alfa que era emitida, ela batia nessa placa desse bloco de chumbo, né? E aí o que é que acontecia? Ia passar apenas um feixe aqui por esse orifício, certo? Aí lá na frente o que foi que ele fez? Pegou uma lâmina bem fina de ouro, certo? E aí fez com que esse feixe de partículas alfa bombardeasse aí, colidisse com essa lâmina de ouro aí. E o que foi que ele percebeu? Na verdade, ele ainda colocou, ao redor dessa lâmina de ouro, ele colocou um papel fotográfico, né? Porque o papel fotográfico vai deixar o registro ali das partículas, ok? Aonde bater aquela partícula vai ficar marcado ali, certo? E o que vai acontecer? Quando o feixe de luz passou por esse bloco de chumbo e colidiu aqui com a placa com a lâmina de ouro, ele percebeu que houve diversos desvios ali no feixe de partículas, certo? Então ele começou a gerar alguns questionamentos ali, porque se fosse realmente maciço como o Thomson tinha sugerido, não deveria ter acontecido esses desvios assim tão grandes, ok? Então, ó, a maioria passava ali sem sofrer desvios, né? Só que algumas ali sofreram desvios maiores, né? Até 90 graus, quando colidiu ali com a placa de ouro, certo? Com a lâmina de ouro. E teve algumas partículas também que retornaram para o seu local de origem, né? Okay? Então, para que uma partícula aí pudesse inverter a sua trajetória, deveria encontrar uma carga positiva ali bastante concentrada no centro, né? Ou seja, no núcleo. E essa massa ali deveria ser uma massa bem considerável. Okay? Rutherford propôs então que o núcleo conteria toda a massa do átomo no núcleo, certo? O núcleo ia ter toda a massa do átomo ali, assim como a totalidade da carga positiva, né, que era chamada de prótons, né? Os elétrons então estariam ali girando ao redor desse núcleo numa região que ele chamou aí de eletrosfera, né? Então a gente já tem então mudanças aí no modelo atômico, certo? Então, ó, só para vocês conseguirem enxergar melhor, aqui está uma forma mais reduzida do experimento que ele fez, né? Aqui a caixa que vai estar bombardeando aqui, vai estar emitindo as partículas alfa, né? E aqui a gente vai ter a lâmina de ouro, certo? A lâmina de ouro e o papel fotográfico, né? Que vai estar registrando ali onde que as partículas vão estar sendo desviadas. Okay? E aqui, ó, um outro esquemazinho mostrando como é que acontece aqui com os átomos de ouro aqui. Okay? Imagine que aqui, cada linhazinha dessa aqui está compondo o feixe das partículas alfa, certo? Aí algumas partículas batem no núcleo aqui no centro, tá vendo? E desviam. Outras passam direto, porque não encontra nenhum núcleo, né? Ela passa então ali entre a eletrosfera, ok?
outras batem aqui, tem um outro tipo de desvio, ok? Então assim, vai ser variado aí o comportamento das partículas quando colidir com essa lâmina de ouro. Então, ó, esse aqui é o modelo que o Rutherford propôs aí. Então, no núcleo a gente ia ter ali a maior parte, no centro a gente vai ter a maior parte da massa, né? E ao redor a gente vai ter os elétrons orbitando esse núcleo, ok? Ele é bem parecido com o modelo que a gente é mais utilizado hoje, que é mais conhecido hoje, né? Entretanto, esse modelo também tinha problemas, ok? Como, por exemplo, toda a carga elétrica que vai estar em movimento, né, como os elétrons, né, que estão orbitando ali o núcleo, ela vai perder energia na forma de luz e vai diminuir a sua energia cinética, ou seja, ele vai diminuir a sua energia que está gerando aquele movimento, certo? E a partir do momento que ela vai perdendo aquele movimento, o que é que deveria acontecer, né? Consequentemente, ele deveria colidir com os prótons, né? Porque se ele está orbitando ali ao redor do núcleo, o que é que ia acontecer? Ele ia perder movimento e ia começar a cair para dentro do núcleo, como está aqui nessa imagem. Então a gente tem um elétron aqui orbitando, certo? E aí ele vai perder energia cinética na forma de luz. E aí ele deveria o quê? Ó, a trajetória dele deveria ficar cada vez mais próxima do núcleo, do próton, né? E aí eles iam se colidir, ok? E deveria também destruir o átomo se isso acontecesse, né? Porém, a gente sabe que isso não acontece. Okay? Então, esse era um dos problemas aí que esse modelo enfrentou, certo? Ele não conseguia explicar por que os elétrons não caíam, né? De uma maneira mais grossa assim, por que os elétrons não caíam no núcleo do átomo, certo? Ele não conseguia explicar. Então, ó, mesmo ele tendo explicado lá o que ele conseguiu observar no laboratório, esse modelo ele continuava sendo imperfeito e incompleto, certo? Por último aqui a gente vai ter então o modelo atômico de Bohr aí, que vai tentar suprir ali os problemas que foi encontrado por Rutherford, né? Então, ó, Bohr ele propôs aí, ó, que a eletrosfera ela estava dividida em camadas ou nível de energia, né? E os elétrons nessas camadas apresentam aí energia constante, ou seja, cada elétron que estava aqui nessas camadas aqui, ó, ele ia ter uma energia constante, ok? Em sua camada de origem, né, que é chamada de camada estacionária, a energia é constante, ok? Mas o elétron pode saltar de uma camada para uma camada mais externa, certo? Ele pode saltar da sua camada e sair para uma camada que está mais externa. E para tal é necessário que ele ganhe uma energia externa também, certo? Como por exemplo aqui nessa imagem, a gente tem um elétron que está orbitando aqui nessa primeira camada, ok? Aí o que acontece? Esse elétron na verdade, ele recebe energia, ok? E aí ele salta da primeira camada e vai parar na quarta camada. Quando ele vai para a quarta camada, o que aconteceu ali? Já que ele recebeu energia, a energia daquele átomo ali total ela aumentou, ok? Então assim, para a gente tirar um elétron da primeira camada e ele saltar até a quarta camada, ele vai ter que receber energia, ok? Então, ó, um elétron que saltou para uma camada maior, ele vai ficar instável, né? E tende então a voltar para sua camada de origem, ou seja, esse elétron que está aqui, ó, ele vai ficar mais instável, ele vai ter que ter energia para continuar nessa camada. Mas acontece que, com o passar do tempo, né, se ele não continuar recebendo essa energia, ele vai ter que voltar para sua camada anterior, né? A sua camada ali estacionária, né? No caso, ó, esse elétron que saiu daqui, foi para receber energia, foi para na quarta camada, ele vai ficar instável. Então, ele, em algum momento ele vai perder essa energia e ele vai retornar novamente para a sua camada anterior, ok? Como está acontecendo aqui, ó, nessa outra imagem ao lado, certo? Então, a gente tem um elétron que está saindo de uma camada mais externa e indo para uma camada mais interna. Quando isso acontece, ele vai liberar aquela energia que ele recebeu anteriormente, né, para saltar para uma camada mais externa. E essa energia, ela é liberada através de um fóton de luz, né? Ou seja, ele vai estar ali emitindo luz, ok? Por exemplo, se a gente pode perceber isso acontecendo com o sal. A gente percebe isso acontecendo com o sal no momento que, por exemplo, se você tiver uma boca de fogão ali acesa, né, e você jogar uma pitadinha de sal, você percebe que a chama daquele fogo ela muda de cor, certo? Naturalmente, normalmente, né, na maioria das vezes, dependendo da qualidade do gás que está no botijão, né, a chama do gás, por exemplo, ela é azul, certo? A chama daquele gás que está ali, certo? A chama do butanol, né, que é o gás que está ali, ela é azul. Só que no momento que a gente coloca ali o sal, o que está acontecendo ali? Os elétrons recebem calor, certo? Que é energia. Calor é energia. Quando ele recebe calor, ele está acontecendo o quê? Ele está acontecendo o que acontece aqui nessa primeira imagem, certo? Ele pula de energia, de um nível de energia mais interno e vai para um nível de energia mais externo, certo? E aí, com o passar do tempo, ele não consegue se manter ali. E o que é que acontece?
ele volta para sua camada anterior, a sua camada estacionária, né? E quando isso acontece, quando ele volta para sua camada estacionária, ele vai emitir aquela coloração ali mais alaranjada, né? Porque fica próximo até do vermelho já, certo? Então, aquela cor que fica ali, aquela mudança daquela cor de azul para laranja é devido a esse salto aí, esse retorno do elétron, ok? Ele está emitindo de fóton de luz naquela coloração ali diferente. Apesar de não ter provado, Bohr previu a existência de uma partícula eletricamente neutra, né, de massa igual à do próton, que impediria o núcleo de se colapsar, né? Ele chama essa partícula de nêutron. Então, ó, a gente tem então o núcleo com cargas positivas, como propôs Rutherford ali, né, anteriormente. Mas tinha esse problema também, já que se a gente tem duas cargas iguais, né, a gente sabe que cargas iguais elas vão se repelir, né, enquanto cargas opostas elas vão se atrair. Então, se eu tenho um núcleo ali cheio de prótons que tem cargas positivas, por que elas não se afastavam? Né? Por que aquele núcleo conseguia se manter ali estável? Né? Por que ele não se colapsava? Por que ele não se destruía? E aí, Bohr propôs que existia então uma partícula neutra, certo? Que conseguiria ali manter o equilíbrio entre os prótons e os elétrons, certo? Apenas em 1932 aí que James Chadwick conseguiu comprovar a existência do nêutron, como já tinha previsto Bohr anteriormente, ok? Então, ó, esse aqui é Niels Bohr, né? Que foi o que propôs aí esse modelo atômico, né? Ainda era muito novo quando ele fez isso, né? E aqui está um exemplo do modelo atômico de Bohr, né? Que é o que a gente mais, o que a gente que é um dos mais famosos, né? No centro, como previu ali Rutherford, né? A gente ia ter o núcleo, né? Só que ao invés de ter só prótons, a gente tem o quê? Tem nêutrons, né? Então, os nêutrons ali vão estar permitindo com que esse núcleo fique estável, né? Que permaneça o equilíbrio ali, ok? E ao redor, numa distância um pouco maior, a gente já vai ter o quê? A gente já vai ter os elétrons, ok? Os elétrons que vão estar ali na eletrosfera, orbitando, então, o núcleo, ok? Então, essa é a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham entendido também o conteúdo. E qualquer coisa é só chamar no privado que a gente está tirando as dúvidas aí, certo? Obrigado a todos aí pela atenção e até a próxima.